Mazepin no centro dessa capa ao lado de Felipe Massa e Michael Schumacher. Você deve estar se perguntando que raios o F1 na mochila aprontou nesse vídeo. Eles têm algo em comum e por mais incrível que pareça eu vou te explicar. Bom, 2021 foi marcado pelo embate que você já sabe entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, porém lá na primeira corrida do ano, no GP do Bahrein, mais precisamente, 3 pilotos faziam sua estreia na categoria: Yuki Tsunoda, Mick Schumacher e o personagem que dá gancho ao assunto de hoje, o russo polêmico Nikita Mazepin. Aqui um breve relato do que rolou basicamente do piloto estreante da Haas. Praticamente durante todo o final de semana de treinos, qualify e corrida, nosso garoto mandou muito mal. O editor tá colocando aí as vezes que ele rodou, travou roda, barbeiragem pura, não perca as contas. Rodou praticamente em todos os treinos livres e aí você pode se perguntar, não tem como ficar pior que isso, tem? Claro que tem, sempre tem. Dia de corrida, Mazepin, que naquela altura largaria em 18º, nada perdido ainda e poderia muito bem fazer uma corrida decente pra gente esquecer seus vacilos nos treinos. Mas nada está tão ruim que não possa piorar, não é mesmo? E a sua estreia na Fórmula 1 se resumiu a 3 curvas, literalmente. Editor, mostra aí. Relembra a galera, esquece o Max e o Lewis, foca lá atrás, repara bem. They head now down towards turn 4 and that's off, and that looks like a Haas, and it could have been Nikita Mazepin in the Haas spearing off into the barriers at turn 3. There's definitely going to be a safety car, I would imagine, but it's Max Verstappen who's got the better of the start against Hamilton, and it is Nikita Mazepin. Bom, daí em diante, chuva de críticas e enxurrada de comentários, a internet foi implacável. Aliás, os fãs da Fórmula 1 mesmo, o primeiro meme envolvendo o novo Mazepin, que se agravaria pois o russo já foi protagonista em histórias extra Fórmula 1, que não é pauta desse canal. Além de ser mais um piloto pagante, chegava ao clube de Latifi, Stroll e já fazendo tudo errado. Mas eis que surge a pergunta, será que foi a pior estreia de um piloto na categoria ao longo desses 70 anos do esporte? Acho que não. Listamos alguns pilotos que sonharam com esse dia e mais ainda fazer uma estreia memorável, mas tudo isso acabou sendo um pesadelo. Para alguns, aliás, só alguns se salvaram depois da estreia muito abaixo do esperado. Mesmo com carros medianos ou até do fundo do grid, se esperava pelo menos completar a corrida, certo? Bom, vamos ver se foi assim. Todos que estão na lista competiram ao menos uma corrida, obviamente, guarde esse fato. Começando a lista de piores estreias na Fórmula 1. André Lotterer, pela Caterham modelo CT05. A cor era um verde lindo, já o bico do carro uma das coisas mais horripilantes da engenharia dos carros. Confesso que as cores do carro nas primeiras versões CT01 e CT03 eram sensacionais, um verde esmeralda, detalhes em amarelo, a equipe que fez apenas 3 temporadas de 2012 a 2014 e o piloto alemão teve uma das carreiras mais curtas do esporte, durou uma volta. GP da Bélgica 2014, o estreante de 32 anos, sim, 32, com problemas mecânicos, completaria apenas uma volta antes de abandonar a corrida com problemas de energia devido à direção agressiva do piloto nas primeiras curvas. Aliás, a carreira dele dentro da Fórmula 1 foi apenas uma volta. Le Mans, por exemplo, ele era um piloto que obteve mais sucesso, mas na Fórmula 1 ele foi decepcionante para ele e para sua equipe. Lotterer, sem dúvidas, tá na lista. O próximo da lista é o Karun Sandhuk, hoje comentarista da Sky Sports, sem dúvidas também tem pesadelos com a sua estreia na Fórmula 1. Lá no GP do Bahrein em 2010, que durou incríveis 2 voltas. Pilotando pela equipe HRT na modelo F110, fazia sua estreia justamente da equipe espanhola daquela época, que durou também de 2010 a 2012, foi bem curto aí para ambos. Fato que na primeira corrida ele perdeu a aderência fazendo a curva, rodou e acabou atingindo o guarda-reio, resultando em danos na asa dianteira, o que lhe forçou a desistir da corrida. Bom, a estreia já fala um pouco sobre a carreira curta e abaixo da média do piloto indiano, que sem dúvidas faz um trabalho muito melhor como comentarista. Piloto que participou apenas de 11 corridas e um 14º lugar com melhor colocação em grandes prêmios. Ou estou pegando muito pesado? Comentem aí. Bom galerinha, mas antes da gente seguir com o próximo, aquele recado rápido, mais rápido que a estreia desses pilotos aí, deixa aquele like de boa fé caso já curtiu do começo, se inscreve no canal e comentem lá no final desses pilotos aí, comenta tudo sobre a Fórmula 1. Bora pro próximo. Agora aqui uma dupla, nosso querido Felipe Massa e Alan McNish. Bom, tá certo que esses dois rookies aí, esses estreantes,
antes, na categoria deram mais azar que qualquer outra coisa. Vamos lá para aquele GP da Austrália em 2002. Lembra daquele acidente que o Ralf voa por cima do carro da Ferrari de Rubinho Barrichello? Então, é esse aí. Toda essa confusão e batida acabou sobrando para esses dois pilotos. Naquele dia, nosso Rubinho fez a pole ao lado de Michael Schumacher, em terceiro seu irmão Ralf. E na largada o Ralf tentava ultrapassar o Rubinho, que se defende, fecha a porta na parte de dentro. Ralf muda o trajeto e Rubinho também posiciona o carro para fazer a curva. Mas aí o Ralf colado não evita a batida e literalmente voa por cima do brasileiro, causando um tumulto danado. 8 carros acabaram se envolvendo na confusão de tabela, um culpando o outro, treta como sempre. Massa pela Sauber C21 e McNish pela Toyota modelo TF102 deram adeus à primeira corrida deles ali na primeira curva, estreia que durou alguns metros literalmente. A colisão aí do Ralf desencadeou outra entre o Nick Heidfeld, que foi pra grama, rodou e atingiu a Jordan de Fisichella, causando ainda mais caos. Tirando além dos dois citados, o Jenson Button e o Olivier Panis deram adeus à corrida, além de outros que foram pro pit para trocar asa e partes do carro. Uma bagunça quase no nível naquela de Spa de 1998. Corrida essa que causou polêmica, inclusive pela decisão da FIM não dar bandeira vermelha, mas sim um safety car para remover a sujeira da pista. Algumas equipes raivosas pela decisão, e eu acho que eu já vi isso recentemente, né, Abu Dhabi? Bom, menos mal pro Felipe, que não foi uma estreia marcada por barbeiragem e sim por estar no lugar errado na hora errada, um tremendo de um azar. O mesmo serve pro piloto inglês que teve uma carreira curta de 2002 a 2003. Pasmem, Michael Schumacher, sim, o lendário heptacampeão. Nem nosso alemão escapou dessa lista aí de piores estreias. Uma estreia dolorida, precisamente 5 curvas. Lá na Bélgica, 1991, o alemão chegava na categoria para se juntar a lendários nomes como Prost, Mansell, Senna e Piquet. Tá bom para você? Depois de chamar atenção em outras categorias, chegava no meio da temporada para assumir aquele carro lindo da Jordan, modelo 191, verde com detalhes em azul e patrocínio da 7up. O editor já sabe, coloca aí na tela. Ele fez um qualify alucinante que chamou a atenção dos grandes pilotos do grid na época e se classificou em sétimo, colocando no bolso seu companheiro de equipe mais experiente, o De Cesaris. Iria para a corrida cheio de moral, mas um problema de embreagem tiraria ele da corrida logo após a icônica curva Eau Rouge. A falha mecânica de seu carro jogava por água abaixo seus planos de terminar a corrida. Vale lembrar que sua largada foi tão boa que ocupou a 5ª colocação rapidamente, mas lutava para guiar seu carro que perdia a frente e acabou custando a embreagem nesse processo de domar ali o carro. De qualquer maneira, uma pena, mas sua performance no dia anterior já foi o suficiente para acertar com a Benetton no ano seguinte. E aí todo o resto foi história que você já sabe. Agora um italiano, Marco Apicella. Bom, esse eu nunca ouvi falar, confesso, mas se alguém lembra dele, comenta aí. Piloto, né, italiano que apareceu lá em 1990 e depois em 93 fazia sua estreia na Fórmula 1 de fato em casa no GP da Itália. Bom, esse sem dúvidas também foi outro de passagem curta, aliás curtíssima, 800 metros para ser mais preciso. Na sua Jordan 193, o Marco, que foi um dos 6 pilotos da Jordan naquele ano e que inclusive era companheiro de equipe de Rubinho, bom, largaria em 23º em um grid de 26 carros, bons tempos inclusive, e basicamente sua corrida durou a poucos metros. Naquele clássico incidente das largadas, o italiano foi o prejudicado. Rodou, bateu e teve uma barra de direção quebrada que fez ele abandonar a corrida. Amargo demais. E junto de André Lotterer, ambos somam uma única e frustrante corrida oficial na Fórmula 1. Bom, mas incrivelmente essas estreias não são as piores. Tem como ficar pior, galera. O nosso número 1 superou todos. E esse a gente teve que ir lá atrás, viajar no tempo, numa época em que tudo era preto e branco ainda, precisamente 1953. Ernst Luff, piloto alemão que guiava seu Meteor de motor Veritas. E se alguém aqui do canal lembra, ouviu ou tem qualquer relato desse carro ou desse piloto, comenta aí pra gente. Bom, de qualquer maneira, Luff teve uma carreira de metros, 2 metros. Mais um que corria e fazia sua estreia em casa no circuito icônico de Nürburgring, temido Inferno Verde. O alemão largaria de 31º de um grid com 33 pilotos, aliás verdadeiros guerreiros da velocidade. Com um problema de bombeamento no tanque de combustível, seu carro não saiu do lugar.
Aliás, saiu 2 metros, se isso conta. Sem dúvida, a mais curta de todas e o título que ele carrega do piloto com a mais curta carreira da Fórmula 1. Tá certo que a cargo de curiosidade, o alemão antes da Primeira Guerra foi 8 vezes campeão alemão de moto e só não voltou à Fórmula 1 pois infelizmente sofreu um tumor no cérebro e não apareceu mais nas competições. Bom, depois dessa lista, ainda acha que a estreia do Mazepin foi desastrosa? O russo vai melhorar nas próximas temporadas? Comenta aí. E de todas as estreias, lembra de alguma em específico? Tava ali de cara na TV e viu ao vivo? Conta aqui pra nós nos comentários. Se lembra de mais alguém ou se faltou alguém, também comenta aí e participa. Se gostou, deixa aquele like super importante, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.